Fala, otakus, beleza? Se você tá aqui é porque você viu o 7º episódio de Samurai X, né? E foi muito legal aqui o 7º episódio. Vamos fazer um review de leve aqui, né? Falando alguns pontos aí que eu gostaria de deixar aqui pra vocês, né? Então, a primeira cena ali do episódio eu achei muito legal porque, assim, eu queria até falar sobre isso também, né? No último episódio. E eu fiz o vídeo e acabei esquecendo de falar. E aí foi, né, repetiu ali aquela última cena, né, pra gente lembrar, né, da parte principal, né, que foi o momento que o Jinê sequestrou a Kaoru, ok? E aí, o que eu acho legal nessa cena? Tem muitos animes que às vezes eles empobrecem um pouco a questão, né, deixa a coisa assim meio, a gente fica assim se perguntando, poxa, mas o protagonista não poderia ter feito algo, sabe? Eles botam o vilão chegando, aí o protagonista meio que reagindo assim, e a gente, né, está acostumado a assistir animes onde os caras têm super velocidade, super reflexo, e aí no momento, né, no momento que ele deveria ter essa super velocidade, né, essa agilidade, ele não tem, né? Agora aqui não, aqui, né, nessa cena do Samurai X eu achei muito legal, né, e isso não é uma novidade, a mesma coisa aconteceu lá no clássico, se bem que eu não lembro muito bem, gente, eu assisti o clássico, eu era moleque, né, então assim, inclusive eu não lembro mais de nada, esses reviews que eu tô fazendo aqui, gente, eu tô, tipo assim, eu tô relembrando as coisas, eu tô reaprendendo, na verdade, né? Então eu tô assistindo, eu tô entendendo a história agora, né? Porque também quando eu era moleque, eu não conseguia entender certos detalhes, né? Certas nuances que hoje eu consigo, né? Então eu tô aprendendo a assistir no anime. Nem no mangá eu tô indo não, ok? Então vamos lá. Aí o que eu achei legal, né? E eu acho que, pelo que eu me recordo, é a mesma coisa, ok? A mesma cena. A cena foi feita do mesmo jeito. Mas eu acho muito interessante porque tá aqui, ó, o Kenshin olhando para Kaoru e, né, e a gente também tá olhando para Kaoru. A gente tá tendo a mesma visão do Kenshin e de repente, já era. Então assim, a gente tomou o mesmo surto que o Kenshin tomou, né? A surpresa do Kenshin é a nossa surpresa também. E eu acho isso legal, eu acho que falta um pouco disso, né? Inclusive tem o anime lá, o Kumusho, né? Brincadeira, gente, não é o Kumusho, não. É Mushoku, né? O cara, aquele que morreu, foi para outro mundo. Eu quero fazer reviews, tá tendo episódios novos, mas eu tô meio que sem tempo para gravar. Também teve uma cena muito interessante, né, nessa temporada que tá saindo, né, na hora que ele pega, eu acho que era uma faca, alguma coisa assim, e é de uma vez, cara, é de uma vez ele pega assim, vem com a faca aqui, aí o outro cara que eu esqueci o nome dele dá um chute, né, e fala não se desespere e tal. Então assim, são coisas assim que, cara, tu fica assim, ó, tipo, sabe, perplexo ali, sem reação na hora de ver a coisa, entendeu? Então eu acho isso legal e muitas vezes, né, a direção, sei lá, deixa a coisa meio lenta, meio e aí a gente acaba, né, não tendo tanta surpresa assim. E aí eu acho isso bacana, né? Então assim, a gente tem esse não vou nem dizer flashback, mas essa cena sendo apresentada novamente, né? Aí depois, né, já corta, quer dizer, vem a introdução e depois vem o Jinei conversando com a Kaoru, né? E aí falando a respeito do Batosai e tal, né? E aí eu acho interessante, né? Porque o Jinei, né, como até o Kenshin disse, ele tá preso ao passado ainda, né? Não existia um Sebrae para ele ir lá e se reciclar e fazer cursos e arrumar uma nova profissão, né? E aí ele tá ainda preso ao passado, né? Ele tá querendo uma luta e no final desse episódio ele ainda fala, né, que o erro dele
que ele é um Hitokiri, ele estava sendo contratado por alguém para matar, mas ele foi levado pelos seus impulsos e ele pagou o preço desses impulsos, né? Então assim, o Kenshin não era o objetivo dele, né? Mas ele foi lá por conta própria, né? O cara que é contratado, né? Vamos dizer que é tão difícil o YouTube que a gente fica com medo de falar as palavras, mas o cara que é contratado para fazer servicinhos de transformar pessoas em fantasmas, esse cara, ele tem que ter um foco. Tipo assim, o lado pessoal dele não interessa, não importa, nem existe, entendeu? O foco dele é sempre cumprir ordens, né? Mas ele tem um lado, né, que provavelmente é um lado que, assim, frustrado, né? Que é algo que possivelmente ele tenha uma frustração por ou tá seguindo ordens ainda, né? Provavelmente ele se sente frustrado e ainda ser aquele cara que é pago para ir atrás de pessoas, entendeu? Ou ele ou ele se sente frustrado por, né, ver que o Kenshin ele tem uma nova vida e ele ainda continua ali, né, preso ao passado, né? Inclusive ele fala isso ao final. Ele fala que vai ficar de lá do inferno vendo o Kenshin, né? Então assim, ele tem essa frustração, né? E ele acha que aquela realidade dele ali é a realidade dos outros, né? Então eu acho que meio que surgiu um sentimento assim, uma certa inveja do Kenshi por ele ser livre, né? Eu acho que essa que é a questão, né? Ele olhou para o Kenshi e falou, cara, esse cara é livre, eu não sou, né? E eu acho que ele quis testar essa liberdade, mas ao mesmo tempo ele viu que essa liberdade realmente existia, né? E aí, né, eu acho que... E aí no final ele ainda ficou relutante, né? Aquela coisa, aquela negação, né? Ele não quer aceitar, né? E um outro detalhe também a respeito desse episódio, vocês percebem que eu não sigo nem a linha do tempo do episódio, né? Eu tava lá no início, já fui pro final, agora eu vou voltar mais um pouco, né? Uma das coisas que eu não curti muito é assim, a Kaoru lá, ela ficou sem ar, né? E cara, ela é boa para mergulhar em oceano para procurar tesouro, viu? Porque ela ficou bastante tempo ali e nem ficou roxa, né? Então, assim, eu acho que faltou um pouco, assim, dessa questão de tentar mostrar, assim, né, o desespero da Kaoru ali, sei lá, ela realmente ficando sem ar, o tempo se esgotando, eu acho que faltou um pouquinho disso. Nas minhas lembranças, eu creio que na versão clássica esse tipo de coisa foi melhor passado, foi melhor transmitido do que dessa nova animação, né? Mas, obviamente, como eu te disse, é apenas uma lembrança. Às vezes a gente lembra de coisas de forma não tão reais, né? Também tem a questão de que eu era adolescente, então naquela época, né, quando a gente é mais novo, a gente se impressiona mais com as coisas, a gente, né, muitas vezes tem um certo olhar, que hoje eu tenho um olhar mais técnico, tá certo? Então pode ser que na minha lembrança aqui eu esteja viajando, mas, né, eu acho que faltou um pouquinho dessa coisa de vamos mostrar aqui um pouco assim, ela realmente acabando o ar, ela ficando meio que inconsciente, perdendo a consciência e tal, e aí no final ela dá aquele, né, aquele último, assim, o último esforço dela, né, e aí ela quebra, né, o feitiço, né, que inclusive foi explicado, né, eu falei lá da última vez, né, inclusive hoje foi explicado que é sugestão, né, e no outro dia, no vídeo anterior do review
do último episódio, eu falei que era, né, ele trabalhava o medo na pessoa para poder depois, né, paralisar a pessoa. Ele precisava disso, ele precisava do medo. Então é isso, né? Eu acho que nessa questão, né, nesse episódio ficou mais claro, né, que essa sugestão, ele dá uma sugestão, então ele realmente precisa do medo, né? Porque se a pessoa não tiver medo, dificilmente ele vai conseguir mandar essa sugestão para a pessoa, né? E o Kenshin ainda fala a respeito da auto-hipnose, né? Que ele utiliza da auto-hipnose para sugerir, né, a si mesmo que ele é capaz, que ele é forte, inclusive seu corpo se altera, né? E inclusive eu tenho um vídeo, gente, num outro canal meu, eu tenho um podcast também, e lá eu entrevistei um psicólogo, né, o Vander Lopes, ok? Eu vou deixar aqui no card, se eu lembrar de colocar, o Vander Lopes, eu entrevistei ele e ele falou a respeito dessa questão da autossugestão, né, que ele falou que inclusive ele consegue fazer essa sugestão nele, né, essa hipnose nele mesmo, né? Então isso é algo que realmente existe, ok? Mas obviamente, né, uma história vai fantasiar um pouco, né? Inclusive tem aquela cena lá dele cortando a pedra, né? Que se eu não me engano, esse foi, né, esse anime foi um dos primeiros a trazer essa coisa assim de, de uma espada cortando a pedra, né? Que isso influenciou muitos outros animes, inclusive Kimetsu no Yaiba, né? Que aí já levou para um nível muito mais além, né? Tem o Zoro também, que enfim, corta montanhas, né? Corta mundos. Então assim, mas o Rurouni Kenshin tenta ficar ali no espectro da realidade, né? Da nossa realidade. Então, obviamente, ele salta muito alto, né? Coisas que dificilmente alguém vai fazer isso, né? Ele faz certas coisas que, beleza, não condiz com a nossa realidade, né? Mas eu tô falando assim que, no geral, a história tenta se manter conforme a nossa realidade, né? Ela não exagera tanto quanto outros animes, né? Mas, né, ele trouxe essa questão para mostrar a força, né, do cara. Que uma espada não consegue cortar uma rocha assim, ok? É muito difícil, provavelmente tem que ter muita técnica e força, né? Mas simplesmente força bruta pode quebrar a espada, pode quebrar o ferro, né? Ela não é tão resistente assim, ok? Então, para poder cortar uma rocha, e no caso ali, você vê que ele meio que picotou, né? Meio que triturou. Ele não cortou a rocha por inteira, assim, de um lado ao outro. Ele foi batendo várias vezes e tornando ela em pequenos pedacinhos, né? Como eu disse, para tentar trazer mais para nossa realidade, não exagerar tanto quanto outros animes fazem, ok? Então é isso. Eu acho que eu falei tudo, né, gente? Eu tô precisando que esse canal cresça, né? Que aí de repente eu consigo, né, criar um roteirozinho. Por enquanto, gente, eu não ganho nada com o YouTube, eu tenho muito trabalho para poder manter isso aqui, então eu simplifico ao máximo para poder continuar fazendo isso aqui, ok? Então assim, lá na frente, se a coisa der certo, se a coisa estiver indo bem, aí eu começo a me empenhar mais. Faço um roteirozinho, bem, vou falar disso, vou falar daquilo, né? Boto aqui, ó, a linha do tempo tudo certinho, boto imagens aqui para vocês verem também, ok? Mas por enquanto é isso. Então, se você quer melhoras, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou!